Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As coisas ilógicas e estranhas que acontecem na vida. É bom que nós entendamos que o ser humano não é um super-homem, não domina tudo, não controla tudo. E na Bíblia nós encontramos uma luta de Deus com os homens para demonstrar a atitude que os homens devem ter. Às vezes os homens querem se confrontar com Deus. Por exemplo, logo depois do dilúvio, resolveram construir uma grande torre em Babel, e eles queriam uma torre que chegasse até o céu. Não que eles fossem passar para o céu, mas eles queriam que fossem vistos do mundo inteiro, de tão longe. Eles não tinham ideia da redondeza da terra, mas eles sabiam que para ver algo precisava ser muito alto para que fosse visto de longe. Isso eles sabiam. E queriam construir uma torre que chegasse até os céus para que o nome dele se tornasse célebre em toda a terra. Aquela torre seria vista de longe e muitas pessoas trariam ali a sua honra, o seu reconhecimento. Um governo central para confrontar Deus. O Senhor entendeu e desceu e confundiu as línguas em Babel. Muitos outros acontecimentos tiveram lugar em tentativas de seres humanos para serem grandes, os grandes impérios da humanidade. Eu acho interessante, Deus diz no Salmo 2 para Davi o seguinte: pede-me e eu te darei as nações como herança. Para mim isso vai se cumprir no milênio. Jesus estará reinando e Davi será o príncipe em Israel. E Davi vai ser príncipe eternamente em Israel. E Jesus estará governando. Mas na época de Davi, a Bíblia diz que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. E a pergunta que se faz, então, por que ele não quis conquistar o mundo todo? Vários outros grandes quiseram conquistar o mundo. Os assírios, os fenícios, os babilônicos com Nabucodonosor, e depois disto, vários deles, Alexandre o Grande, da Macedônia, os romanos, muitos quiseram conquistar o mundo. Napoleão Bonaparte, Hitler, muitos quiseram dominar o mundo. Esse espírito sempre esteve colocado por Satanás no coração de alguns seres humanos. Davi, apesar de vencer por onde quer que ele ia, se limitou ao território que Deus tinha prometido para Abraão. Ele não quis ultrapassar esses limites. Se ele ultrapassasse, ele venceria guerras por todo lado, porque Deus lutava com ele. No entanto, ele se limitou. Eu creio que isso é muito importante para a gente guardar na mente. Meu irmão, você pode ser abençoado por onde quer que você vá, mas se limite àquilo que Deus tem para você. Se contente em ser fiel no pouco. Eu coloco aqui um parênteses dizendo da minha experiência como pastor. Não tem nenhuma pretensão de grandeza, não quero construir templo grande nenhum, não quero fazer nenhum ajuntamento de muitos milhares de pessoas, eu não quero expandir a comunidade para todo lado, não estou fazendo força para isso, não faço campanha de evangelização. Eu não consigo ser fiel nem naquilo que Deus já me entregou. O meu projeto de vida é este: ser fiel a Deus naquilo que Deus me entregou e na vida daqueles que me reconhecem. Se eu conseguir isso, eu já sou mais do que feliz. É o que eu quero, me contentar com o que o Senhor tem
me dado. Eu quero trazer agora algo interessante para você na boca de Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Contra todas as lógicas do mundo, o grande vence o mais fraco, o forte possui o que ele quiser e conquista muito, e assim por diante. Essa é a lei normal, natural das coisas. Mas o Salomão disse que debaixo do sol ele via muitas coisas diferentes. Essa expressão debaixo do sol significa a vida humana, terrena, aqui no mundo, deixando de lado Deus e as coisas espirituais. Ele disse, o Salomão, que em Eclesiastes 9:11, que ele viu debaixo do sol que o prêmio nem sempre é dos ligeiros, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios. O pão não são os sábios que vão ter sempre, e nem os prudentes vão ter sempre a riqueza, e nem sempre os inteligentes vão ter o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Interessante. O acaso é tido como um Deus. Nós cremos que Deus, o nosso Deus, determina as coisas que acontecem. Os céticos, incrédulos, ateus, dizem que é o acaso. Quando Salomão usa essa expressão acaso, ele tinha uma grande sabedoria debaixo do sol. Ele está deixando Deus de lado nisso daí. E ele diz, olha, você vai ver coisas estranhas acontecendo, coisas ilógicas, e saiba que isso vai acontecer, é coisa do acaso. E nós dizemos, não, Salomão. Salomão só enxergava debaixo do sol, mas acima do sol tem um Deus grandioso que determina as coisas que acontecem por sua soberania e protege os seus e abençoa aqueles que o buscam. Salomão viu pequenos vencerem grandes, príncipes andando a pé em momentos que não tinham cavalo, nem liteira, nem carruagem, nem nada, tiveram que andar a pé. O Napoleão Bonaparte, na história, testifica isso. Ele, que tinha sido grande, depois foi deposto, passou maus momentos como preso. Há grandes governantes que caíram do poder e foram para a prisão. O Salomão disse que viu essas coisas acontecerem. São coisas estranhas que fogem à lógica humana. O Espiritismo começa, o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, dizendo isto: há coisas que acontecem aqui na Terra que não têm explicação natural. E assim nós precisamos aventar a possibilidade de que sejam espíritos agindo. O cristianismo concorda, os demônios estão com permissão de Deus de agir na terra, e há coisas estranhíssimas que acontecem. Mas nós cremos que há um Deus que governa tudo isto e nos guarda, protege aqueles que se entregam a Ele. Todas essas coisas estranhas vão se multiplicar. À medida que se aproximar a volta de Jesus, coisas estranhíssimas vão acontecer na terra, coisas diferentes, sinais no sol, no céu, na lua, nas estrelas, por toda parte, doenças de todo tipo que vão aparecer e se multiplicar, coisas estranhas vão se multiplicar aos montes. Porém, Deus continua sendo Deus. Quem se entrega a Ele estará guardado, protegido, refugiado. Deus é um refúgio forte para aqueles que se entregam a Ele. O problema é exatamente esse. Cristãos estão querendo explicar coisas, estão querendo manipular coisas, ao invés de se entregarem ao Senhor. A força do cristão é o seu Senhor. Não é a nossa força que vai conquistar nada, é o Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, não é pelo dinheiro. No mundo é assim.
mas conosco não é. Coisas estranhas vão acontecer, mas a nossa força é somente o Senhor. Tudo que acontecer no mundo, e as coisas vão se complicar no mundo, devem transmitir para nós uma mensagem só: cristão, se apegue ao seu Deus. Cristão, não se apavore. Cristão, não tenha medo. Cristão, não gaste o seu tempo com as coisas do mundo. Cristão, se apegue ao seu Deus e à palavra do seu Deus. Valorize os meios de graça que Deus te deu. Busque o Senhor em oração. Procure a Deus na sua reclusão, na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão com outros cristãos. Cristão, viva para o seu Deus. Quanto mais coisas estranhas acontecerem no mundo, se apegue mais e mais ao seu Deus. Esta é a receita e este é o segredo.